Opa! Beleza, galerinha? Sabe como é que começou a Guerra do Paraguai? É que um dia tava um brasileiro lá pescando de boa e chegou um paraguaio e falou: El cabrón, eu sou paraguaio e vim para mataste. Aí o brasileiro olhou e... Para o quê? Paraguaio. E aí, pessoal de boa, aqui é o Gustavo do Clio História e Literatura, falando um pouco mais puxado pro sotaque carioca agora, tá ligado? Porra, sinistro. E agora falando sério, aqui é o Clio, né? Clio Carro, beleza? Patrocina nós aí, Renault. Aqui mais um vídeo sobre história do Brasil e hoje vamos falar sobre a Guerra do Paraguai de novo. Êêêê, Guerra do Paraguai. E não se esquece de curtir o vídeo, beleza? Deixa aquele comentário depois aí pra nós dar um feedback. E também tem um link aqui embaixo do financiamento coletivo que a gente está fazendo. Vai lá, dá uma ajudada para nós, para a gente poder produzir, porque nós é socialista, mas gosta de dinheiro. Curte também o Clio nas redes sociais aí, tem o Instagram. Dá uma ajudada no Instagram lá para a gente poder começar a marcar o pessoal no History, vai? Valeu, por favor. Também curte no Facebook e se inscreve aqui no canal, beleza? Bora lá, vamos bater 1.500 até o fim do ano. E hoje vamos falar sobre a retirada da Laguna. Laguna. Não é nenhum resort, não. É nem lagoa. É uma lagoa. Mas vocês vão entender. Essa retirada, né? Retirada porque a gente quer sair do jeito heróico. Porque pode ser também chamado de fugida, de fuga. Não, mas retirada, porque nós saímos vitoriosos. Essa retirada ocorreu lá na região do Mato Grosso, na divisa com o Paraguai. E eu vou contar a história pra vocês agora. Essa batalha ocorreu ali na região do Mato Grosso do Sul. E o Mato Grosso do Sul, a gente sabe que hoje já é longe. Tanto que Cuiabá é a capital do Mato Grosso. Sabe o que quer dizer Cuiabá? Na língua indígena, Iabá quer dizer do mundo. E cu é cu mesmo. Zoeira, né? Não, calma. Mas vamos lá. Mas hoje já é longe. Naquela época, em 1800, já era mais longe ainda. A gente tem que pensar o seguinte. E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, chegaram no litoral. Tanto que as cidades mais antigas do Brasil estão no litoral. Salvador, São Vicente. São Vicente não foi a primeira cidade. São Vicente foi a primeira vila. São Vicente e a maioria das capitais do Nordeste são no litoral. A maioria não. Acho que só questão de Teresina. Teresina é a única capital do Nordeste que não é praia. E com essa ocupação toda chegando no litoral, né? Porque era mais fácil. O pessoal vinha de caravela. E o meio de transporte mais rápido na época era a caravela. O pessoal começou a ficar só no litoral e alguns aventureiros adentravam o território. Igual o caso de São Paulo. São Paulo por muito tempo, né, mais ou menos no ano de 1500 todo, 1500 a 1600 todo, era a ocupação europeia mais dentro do território atual brasileiro que tinha. E São Paulo é do lado do mar, tá ligado? Você só sobe a serra. E por que isso? Como já falei, os barcos, os navios, eram os meios mais rápidos de se transportar mercadoria e em grande quantidade também, né? Tanto que você subia a serra com um burrinho. Burrinho leva uma certa quantidade de mercadoria. Um navio leva muito burrinho que pode levar muito mais mercadoria. E também tinha a questão do comércio com a metrópole, né? A metrópole está lá em Portugal, você tem que atravessar o Atlântico, entendeu? Então é mais fácil você estar perto da água para despachar mercadoria do que você estar no interior para despachar mercadoria para perto da água, para depois despachar mercadoria por Portugal. Beleza, acabou o Tratado de Tordesilhas com... Acabou não, né? O pessoal começou a desrespeitar com a União Ibérica. Bandeirante começou a entrar... Um monte de gente começa a entrar para o interior do território e começa a ocupar mais. E por muito tempo, só se chegava na região do Mato Grosso do Sul, na região mais a oeste do Brasil, pelo Rio da Prata. As pessoas saíam do litoral, subiam pelo Rio da Prata, pegavam os afluentes, o Rio Paraguai e os outros rios, Paraná, para chegar na região do Mato Grosso. E por muito tempo foi assim, porque naquela época não tinha estrada, naquela época não tinha avião. E por conta desse acesso mais fácil pelo Rio da Prata, né, pelos afluentes, o Brasil sempre teve uma grande hegemonia sobre o Rio da Prata, apesar de não estar ali perto, né? Tivemos um pouco perto ali na questão do Uruguai, que já foi nosso. Saudade. E também, como eu já disse anteriormente, nós temos muita influência no Uruguai.
na região que era Uruguai, que é o Uruguai, né? Que era nossa. Vocês entenderam? E essa hegemonia foi uma das grandes causas da Guerra do Paraguai. Porque o Paraguai precisava de uma saída para o mar. Ou ele negociava com o Brasil, ou ele negociava com o Uruguai, né? Que o Solonópolis sempre estava tentando conseguir essa saída para o mar, negociando lá com o governo do Uruguai, apoiando o presidente uruguaio, o Brasil e a Argentina apoiando o outro, lá os partidos, os brancos colorados. Você pode ver em outro vídeo que eu falo sobre isso. O vídeo da Costa Nu. Como eu disse, uma das causas da guerra é isso. Tanto que, em novembro de 1864, o Paraguai invade o Brasil, toma a cidade de Corumbá, apreende um navio brasileiro que estava indo com o que seria o presidente da província do Mato Grosso. O presidente da província, Frederico Carneiro de Campos, foi sequestrado e levado para o Paraguai. Também prenderam a canhoneira Anhambaí, que era da Marinha Brasileira. Canhoneira era um navio grandão, que era a vapor e tinha vários canhões. Então, canhoneira. E por conta disso, o Brasil declarou guerra ao Paraguai para essa invasão no Mato Grosso do Sul. Que seria Mato Grosso do Sul, ainda Mato Grosso. Província de Mato Grosso. Uma das grandes diferenças do Império para a República é que não existe Estado, existe província. Com a declaração de guerra, em 1865, já no comecinho de 1865, sai do Rio de Janeiro uma força expedicionária para poder bater de frente com os paraguaios lá no Mato Grosso. Essa coluna era sob o comando do Manuel Pedro Drago. Eles saem do Rio de Janeiro, pegam um barco a vapor até São Santos, sobem para São Paulo e de São Paulo vão na caminhada até o Mato Grosso. E detalhe, hoje em dia, quando o exército vai de um lado para o outro, se não usa helicóptero nem avião, bota todo mundo nos carros e vai embora. Nessa época não, você precisava manter a tropa. E é disso que a gente vai falar agora, o grande problema de manter essa tropa. Saíram do Rio de Janeiro 3.500 homens para lutar contra os paraguaios. Só que não ia só esses 3.500, iam mais numa conta, em algumas contas assim, em algumas estimativas, iam mais de 5.000 pessoas, junto com as tropas que iam para a guerra. Por que essas 5.000 pessoas? Eram comerciantes, as vivandeiras, né, mulheres que prestavam serviços como de lavar, passar, dos serviços domésticos para os soldados, mulheres de luxo, né? Inclusive, junto com eles iam cabeças de gado, sim, iam gado com eles porque eles precisavam comer. E há uma conta do Tom de Toné que era matado no caminho, mas matavam-se 22 cabeças de gado por dia. É, cabeça de gado pra caramba que acompanha. Ou seja, não era só o soldadinho lá com o rifle andando, marchando até local. Não, um monte de gente. Gente pra caramba. E vai. E os caras foram andando até o Mato Grosso. Chegando em Uberaba, eles se encontraram com mais gente e foram para Mato Grosso. Chegaram no Mato Grosso na cidade de Coxim. Já estava vazia, não tinha mais ninguém, porque eles chegaram no Mato Grosso em 1867, 2 anos depois que começou a guerra. Os caras foram a pé, demoraram 2 anos para chegar. Chegando em Miranda, eles tiveram um grande problema, tiveram o contato com a beriberi, uma doença tropical que é causada por falta de vitaminas. Tem um textinho aqui agora. Chegando em Miranda tem uma troca de comando. Quem assume agora é Carlos Moraes Camisão. Camisão. Dá uma bela marca de camiseta. Só que ele assume a tropa com uma contagem estimada de 1.600 homens. Morreu muita gente no caminho. Uma das grandes causas de morte é a cólera e outras doenças que tinham durante o caminho. Porque não era estrada bonita, não era aquela estrada a long way, tá ligado? Não, era estrada de terra. E muito ruim. De Miranda vão para Niaque. E de Niaque eles decidem atravessar o rio Apa para atacar a fortaleza de Bela Vista, que estavam dominada pelos paraguaios. A invasão à fortaleza de Bela Vista é dura, mas os brasileiros conseguem e se instalam na região. Só que, como as tropas iam com bastante suprimento, não tinha-se uma preocupação, até porque o exército brasileiro era bem recente, não tinha essa preocupação sobre uma linha de alimentação da frente, né? Você começa a ter essa preocupação no fronte sul, que é o pessoal subindo pelo rio Paraguai.
No fronte norte, que é do Mato Grosso, você não tem muito essa preocupação. Então, eles foram atacando, mas só que não tinha ninguém atrás para poder ajudar eles, para poder repor as tropas ou repor alimento, ajudar. Na Fortaleza de Bela Vista, os brasileiros começam a passar fome, porque os paraguaios usam a técnica de terra arrasada, que é você pega tudo, o que você não conseguir levar na fuga, taca fogo, não deixa nada. Então era muito difícil encontrar cabeça de gado, né? Porque a carne era o principal alimento das tropas. Todo mundo comia carne. Então era muito difícil de encontrar e também não tinha suprimentos na região. Até que quando o comandante, né, o Camisão, ele recebe alguns refugiados da guerra que indicam para ele que tem muita cabeça de gado e muitas plantações numa fazenda ali perto chamada Laguna. A Fazenda Laguna, que era uma das fazendas do Solano Lopes, né, que é uma fazenda estatal ali mais ou menos. No dia 23 de março de 1867, 2 anos depois que eles saíram do Rio de Janeiro, eles estavam em Bela Vista e fizeram uma reunião, um conselho dos maiores ali, dos cabeça, para discutir se eles continuavam na guerra ou recuavam. Eles tinham noção do quanto precário estavam as coisas para eles. Mas chegaram à conclusão que aguentariam e continuaram seguindo em frente em direção à Laguna. No dia 1º de maio de 1865, chegam em Laguna, na fazenda da Laguna. E são surpreendidos por nada, porque não tinha nada, literalmente. Tinha umas cabeças de gado que estouraram por ali, eles pegaram, mas não tinha nada naquele lugar. E lá eles montaram um acampamento. Só que eles foram surpreendidos por tropas paraguaias da cavalaria. E eles foram de infantaria. Infantaria com cavalaria não dá certo. Um mata o outro. Muito fácil. Ou seja, quem morre é a infantaria. E é um massacre. As tropas cansadas, com fome, com doenças, cólera, tudo, enfrentam a cavalaria paraguaia. Muitos morrem. Então Camisão decide partir em retirada. E na retirada, muitos vão ficando para trás, morrendo. A situação era tão extrema que em Cambaracê, na região ali no Mato Grosso do Sul, perto da divisa com o Paraguai, eles param e decidem deixar para trás todos os feridos e doentes, que eram em torno de 100 pessoas. Só que nenhum oficial é deixado para trás, só os pracinhas. E se tem a ideia, né, uma estimativa ali, de que praticamente quase todos eram negros. Então aí já tem um problema, né? Não preciso falar mais nada. Tanto que no vocabulário do pessoal do Paraguai, Cambacê quer dizer lugar que o negro chorou. Porque são deixados para trás os feridos e doentes só com um bilhetinho pedindo misericórdia pela vida de quem ficou para trás. Não deu certo porque mataram todo mundo no facão. Só um escapou e conseguiu voltar para o grupo. Depois de uma grande retirada sofrida, em que quase todos praticamente morreram, eles chegam em Porto Canu, em 7 de julho de 1867. Onde eles conseguem se reunir, tomar banho, que é uma coisa que eles não faziam há muito tempo, se alimentar e seguir com outras frentes de batalha no Mato Grosso. Ali acaba a retirada da Laguna. É uma história sofrida, muita gente morreu. Praticamente todo mundo que foi não voltou, só poucos. E o grande relato que a gente tem sobre essa retirada da Laguna, sobre todo o caminho do Rio até São Paulo até Uberaba, até lá, é do Visconde de Taunay, porque ele acompanha as tropas. Ele vai fazendo anotações nos seus diários e também faz a anotação diária para o exército brasileiro, né? Ele vai relatando como tá as coisas para depois apresentar o alto comando. E tem uma coisa antes da gente acabar, os índios. O interior do Brasil não tinha uma grande população branca, né, europeia ali, não tinha. Mas em relação aos índios, o Paraguai era um grande país guarani. Então tinha muitos índios na região ali da guerra, onde ocorreu as batalhas. Inclusive tinha as tribos. Eu vou pegar a colinha aqui porque eu não lembro dos nomes, é difícil. Os Terenas, os Guaiacurus
e os Cadiueus. Esses índios foram de grande importância na defesa do território do Brasil, porque eles fugiram do Paraguai, porque eles estavam sendo perseguidos por outras tribos indígenas e também pelos próprios paraguaios, se instalam na região do Brasil e defendem o território brasileiro porque era um território deles também, né? Então eles fazem táticas de guerrilha, né? Usando de um anacronismo, eles usam táticas de guerrilha contra tropas paraguaias e são fundamentais nas batalhas também, porque eles eram índios que montavam cavalo e sabiam lutar muito bem. Então, nosso abraço aos indígenas aí. Muito amor. Então é isso, espero que tenham gostado. Comenta aí qualquer coisa, comenta o que você achou, por favor, dê sugestão de próximos vídeos. Comenta aí se eu falei alguma merda, se eu falei alguma coisa errada, se eu falei legal, se faltou alguma coisa, se tem coisa demais. Comenta aí. Bora lá, dá o like aqui, se inscreve, pelo amor de Deus. E não se esqueça de curtir o Clio na rede social. O financiamento coletivo tá aí na descrição, vambora lá, beleza? Então é isso, acho que temos um vídeo e a vida que segue. Beijinho, falou.